Olá, primeiros anos, tudo bem? Bom dia! E estou aqui de volta, hein? A gente teve já uma aula hoje e agora vamos ter a segunda aula. É a dobradinha do dia, mas não é seguida. E como eu conversei com vocês, eu vou precisar da atenção de todos, porque eu vou levar de 5 a 7 minutinhos só para explicar o conteúdo. Assim, a aula não fica cansativa, entediante e o restante do tempo nós vamos o quê? Fazer exercícios. Vocês vão fazer exercícios e eu vou acompanhar vocês. Mas vamos lá. Lembram-se que na aula mais cedo hoje eu passei para vocês o quê? Um texto, e esse texto tinha um formato diferente, tinha um formato que para um texto escrito foge um pouquinho do padrão, mas que vocês conhecem bem. Qual que é o texto? Isso mesmo, um fórum, tá? E o fórum, então, é um texto escrito. Agora, veja bem, o fórum é um texto escrito que se assemelha muito a um outro tipo de gênero textual, que é a conversa. Só que a conversa, ela é um texto, o que, gente? Isso mesmo, um texto oral, tá? E por que eles são parecidos? Quem consegue me dizer aí, inferir, né, deduzir por que eles são parecidos? Isso mesmo, porque eles têm o quê? Interação, tá? Eles participam, né? Os integrantes desses dois textos, eles interagem, né? Existe o quê? Um processo de interação. Então, os dois tipos de textos, eles são dinâmicos porque tem interação. Ou seja, o que eu estou aqui fazendo com vocês hoje, né? Duas ou mais pessoas conversando, interagindo sobre um determinado texto, tá bom? Ou sobre um determinado assunto mais especificamente. Então vamos lá. O texto que eu passei para vocês é um texto de uma pessoa que está visitando os parentes que se mudaram para uma fazenda e estão criando aves. E aí, como é que o fórum se inicia? Com um desses integrantes do fórum fazendo uma pergunta. E quem faz essa pergunta é a Ivana. A Ivana fala assim, e aí é uma característica principal, ela faz uma saudação e pergunta, né? E aí coloca a sua pergunta, ela escreve, na verdade, a sua pergunta. Pessoal, gostaria de saber se eu posso dar aspirina para minha galinha. Ela machucou uma das pernas, tem 2 anos, e eu não tenho como ir ao veterinário antes de segunda-feira. Será que eu posso fazer isso? Né? Para que ela se sinta melhor até lá? Obrigada pela ajuda. E aí ela coloca o problema, ela descreve o problema, pede ajuda e agradece. E aí começa todo o processo que eu falei para vocês, que é esse processo dinâmico, que é o processo de interação. Aí vem a Neuza fala, olha, eu não acho seguro dar aspirina para as galinhas. Depois vem a Mônica dizendo, não, eu já dei aspirina para as galinhas, para as minhas galinhas, elas ficaram bem, mas tem que tomar cuidado com a superdosagem. E ainda diz, espero que elas fiquem bem, tá certo? E aí a Ivana fica com problema. Poxa, eu posso dar aspirina, mas tem o problema da superdosagem. E como é que eu sei o que é superdosagem? Aparece uma loja integrante mostrando algumas ofertas. O Theo é um outro, né? É um outro participante que vai interagir, aproveitar a pergunta da Ivana e dizer assim, olha, como é que eu percebo, como é que eu identifico quando as galinhas estão doentes? Obrigado. Então tem sempre ali o agradecimento, é cordial, enfim, porque as pessoas estão interagindo de uma maneira que ela é, o quê? Muitas vezes simétrica. O que é simétrica? Cada um fala aí ao seu tempo, no seu espaço, tá? Finalmente aparece quem? O Chico. O Chico, ele é aí a salvação da Ivana. Por quê? Porque ele é médico, veterinário e especialista em aves. E o que ele vai dizer, gente? Alguém pode ler aí? Lembra o que é ou pode ler? Isso! Muito bem, isso mesmo. Ele vai dizer assim, olha, não tem problema em dar aspirina para galinha, mas tem que tomar cuidado com a superdosagem. E aí ele dá uma super dica. Ele vai dizer assim, que pode ser dada a dose de 5 miligramas para cada quilo de massa corporal, ou seja, tem que saber o peso da galinha. E isso pode ser feito de 3 a 4 vezes,
mas é importante que ela leve a galinha ao veterinário o mais rápido possível também. E aí Ivana resolve o problema dela, porque ela tem uma resposta. E isso é o que acontece, então, nesses processos, o quê? Dinâmicos, tanto na oralidade quanto no escrito, né? Tem uma solução. Vamos lá para os exercícios? Eram só 3 exercícios. O primeiro exercício é um exercício de múltipla escolha. A questão era, o que Ivana quer saber? Qual alternativa vocês colocaram? Vamos dizer aí. Isso mesmo, letra A, se ela pode dar aspirina à galinha. E a 2? Por que Ivana resolveu postar uma pergunta em um fórum na internet? Vamos, gente. Vai, João, responde. Você tá morrendo de vontade de responder? Isso, João! Letra C, porque ela queria ajudar sua galinha o mais rapidamente possível. Ela não tinha tempo ou oportunidade de levar ao veterinário, tá? E a questão 3, que era uma questão discursiva aí, que tinha que tem, né, um enunciado com uma pergunta para vocês responderem, né? Um enunciado pergunta. Por que Chico não pode dizer a Ivana a quantidade exata de aspirina que ela deve dar à galinha? Vamos lá? Boa! Isso mesmo, Arthur. Marina? Isso. Vamos juntar então as duas respostas? Juntando as respostas de vocês, ficaria assim. Porque como veterinário, ele não poderia se responsabilizar pela dosagem, pois não sabia o peso exato da galinha. Muito boa a resposta de vocês, hein? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.